Porque a gente tem uma entrevista importante agora aqui na Agulha, no Grande Debate. A notícia do dia: investigações buscam há 5 anos respostas para a principal pergunta de um crime que chocou o país. Quem mandou matar Marielle Franco e por quê? Informações repassadas hoje pela Polícia Federal, pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, dão novos rumos ao caso. E quem fala sobre isso com a gente agora é a ministra da Igualdade Racial, irmã de Marielle Franco, Aniele Franco. Ministra, boa tarde, bem-vinda. Obrigada por nos receber aqui. Primeiro, queria saber as primeiras impressões hoje, depois de tanto tempo, depois de 5 anos, de avanços nessa investigação e avanços no modus operandi, de como ocorreu aquele dia trágico, mas não ainda do mandante. Queria ouvi-la um pouco sobre isso. Sim. Oi, Lu. Primeiro, uma honra estar participando com você aqui. É um dia de emoção, um dia onde a gente, revive aquele dia 14, revive aquela dor, mas também entende que foram feitos ali alguns passos importantes para que a gente consiga chegar, a esse mandante, né? Hoje, agora há pouco, eu voei, da madrugada de ontem para hoje, eu estava voando de Brasília para Panamá, agora que a gente chegou na Colômbia, e pude só nesse momento falar com os meus pais, que também estão bastante tocados e abalados com tudo, mas a gente entende a importância, né, e o grau também desse caso, né? Então, cada avanço que a gente tem dá uma esperança. Tomara que a gente não precise esperar mais 5 anos para saber quem mandou matar a Mari. Muito bem, o Leandro Rezende vai participar dessa entrevista com a gente. Entra aqui agora, Leandro. Ministra, obrigado por estar conversando com a gente nesse dia que é difícil, né? De reviver tudo o que a senhora e sua família têm passado nos últimos 5 anos. Mas queria perguntar para a senhora sobre a participação da Polícia Federal agora nesse caso, uma vez que a família, e acompanhei bem isso, né, foi contra a federalização do caso durante o governo Bolsonaro. E agora, em 4 meses, a Polícia Federal, trabalhando junto com o Ministério Público, avança, inclusive sobre provas que a Polícia Civil já tinha. O que isso diz para a senhora, para a sua família, sobre o interesse das autoridades do Rio de Janeiro de resolver esse episódio? Claro. Oi, Leandro, prazer estar falando com você também. Desde o começo, né, do caso, a gente tem que reconhecer, sim, todo e qualquer esforço, todo o trabalho que foi feito anteriormente, como o próprio ministro Flávio Dino falou, agora também no telefone falando com a minha mãe a mesma coisa, mas a gente sabe que, enquanto família, a gente estava vivendo ali alguns momentos diversos de interrupções, de interferências, da gente, né, tá numa posição onde, em determinado momento, como você muito bem fala, a gente não era a favor da federalização naquele momento, e a gente agora tem uma troca de confiança em quem está à frente dessas organizações, né? Acho que, primeiro, esse retorno do presidente Lula, de um presidente que não zomba desse crime, um presidente que estava ali desde o começo dizendo que também, né, objetivo nosso de desvendar esse caso. Logo, também, paralelo a isso, o ministro Flávio Dino, que tem ali, desde o começo do ano, falar dessa colaboração e cooperação da Polícia Federal, e também do Andrei, né, que tem sido também aí uma peça importantíssima em tudo isso que tem acontecido. Eu acho que essa mudança e esse posicionamento da família vem de acordo com quem a gente tem confiança, né, nesses passos. Obviamente que sem falar ou criticar nada do que foi feito anteriormente. Porém, quando a gente tem resultados de um trabalho desse aí, feito desde janeiro, resultados de pessoas sérias que estão à frente desse caso, a gente se enche de esperança e espera, que a gente consiga ter aí mais avanços. Ministra, ao falar um presidente que não zomba desse crime, é claro que a senhora faz uma crítica direta ao governo anterior. Eu queria saber se a senhora acha que o governo anterior, de alguma forma, teria até atrasado essas investigações, se houve uma politização nesse caso dessas investigações do crime que vitimou Marielle e Anderson. E hoje também tivemos notícias através da polícia, mas muito en passant, de que 2 funcionários teriam vazado a operação em 2019. E isso aí, eu falei en passant porque ainda não falaram sobre a contaminação, então, de funcionários públicos, de agentes públicos, nesse atraso das investigações. A senhora acredita que pode ter também essa contaminação?
Olha, Lu, sendo muito honesta com você, eu acho que a gente viveu momentos muito difíceis no nosso país desde 2016, né? E ali, mais francamente falando, desde 2018 para cá, com uma polarização, um ódio, uma legitimação de falas e comportamentos da qual eu não defendo e não compartilho. Eu prefiro de verdade olhar, né, agora, nesse nosso espaço no presente, para o futuro e esperar que a gente tenha qualquer prova mais concreta por qualquer coisa que venha a sair, como hoje. Eu imagino todo o trabalho que foi feito, né, dessa negociação para chegar até uma delação, para chegar a informações, né, agora então atuais, e eu realmente prefiro focar nessa parte, sabe? Focar nesse avanço, focar nessa esperança que a gente tem, como é aí o próprio nome da operação, mas também dizer que a Mari, ela se torna esse símbolo, né? Esse símbolo que tanto para a esquerda quanto para a direita, do tamanho de tudo que a Marielle defendia, né, também. Então, a gente sabe que tem ali algum grupo político que, infelizmente, estando por trás desse crime, né, da minha irmã, covarde, um crime onde tiram a vida dela com 5 tiros na cabeça, 13 no corpo, e que, após o assassinato da Marielle, com esses tiros, também tentou matar a Marielle com sua reputação. Ainda hoje nós somos vítimas de fake news. Ainda há pessoas que disseminam e espalham fake news sobre a minha irmã, que ao passar por mim me olham com cara de ódio, que cuspiram na minha cara por eu ser irmã de Marielle Franco. Então eu acho que eu tento focar sempre nesse diálogo, nesse respeito, nessa empatia que qualquer pessoa que fosse assassinada com 5 tiros na cabeça deveria ter. E, infelizmente, a gente passou muito por isso no país e ainda passa às vezes. Por isso que eu sempre falo que enquanto a gente não descobrir quem mandou matar a Marielle e por quê, a gente está, assim, qualquer mulher que avance num cargo político efetivo de poder nesse país é sujeita e pode ser vítima, sim, a passar por isso. É óbvio que a Mari é o ápice disso, mas a gente precisa cada vez mais combater a violência política. E que bom que a gente tem Janja, Aparecida Gonçalves, o próprio presidente, o Flávio Dino, à frente dessa pauta tão importante que a gente só vai ter como fortalecer essa democracia quando a gente souber quem mandou matar a Marielle e o porquê. Leandro. Ministra, hoje os delegados e promotores que apresentaram o caso, eles voltaram a um ponto lá de 2019, quando o Rony Lessa e o Elcio Queiroz foram denunciados por quase um crime de ódio, por terem, o Rony ter matado a vereadora Marielle por não concordar com as pautas que ela defendia. Isso, de novo, foi citado hoje, essa questão do crime de violência política, de um crime de ódio, como sendo uma possibilidade de que o caso se encerre aí. Queria te pedir, ministra, sei que, enfim, estou tendo muito cuidado aqui com as palavras pela gravidade da situação, mas queria te pedir uma avaliação sobre essas pautas que a vereadora Marielle defendia e de que maneira a senhora entende que pode ter provocado tanto ódio pelos perpetradores do homicídio da sua irmã, ministra. Leandro, a gente vive num país, infelizmente, ainda muito cruel, né? E o corpo da Mari era um corpo que representava muitas lutas políticas, sabe? Eu sempre costumava dizer que ela, em um único corpo, ela era muito plural. E quando a gente fala de uma mulher que chega e entra para ser vereadora com mais de 40 mil votos, sem ter nenhum histórico político anterior, e é aquele fenômeno no Rio, e que tinha força, fazia política com afeto, estava sempre pronta para lutar pelas minorias, que na verdade somos maioria, incomoda, né? Eu não sei, não tenho como lhe afirmar se é somente por isso mesmo, mas eu sei que, infelizmente, a gente ainda tem um país onde pensar diferente é perigoso, né? Onde as pessoas não respeitam mais o que você defende, a sua opinião. E a Mari era isso. E é por isso que eu agora, na pergunta anterior que a Lu fez, eu comentei sobre isso, porque a gente precisa cada vez mais tentar minimizar
esse ódio que existe no nosso país, a gente ter a liberdade de falar o que a gente pensa, mas sem que a gente dissemine ódio, violência contra outras pessoas. A Marielle é o ápice, mas tantas outras mulheres estão passando por isso. A própria Talíria, Érica Hilton, Áurea, tantas outras já passaram. Aqui nós estamos na Colômbia com Francia Marques, que vem sendo ameaçada também. Então, esse avanço de um extremismo e de um ódio contra pessoas que defendem pautas, né, diferentes das suas, não pode continuar. Eu acredito que possa ter, sim, ter sido um dos motivos, porém, a gente ainda não sabe se há algo mais ou não. Mas a Mari, ela fazia política diferente. A gente faz política com afeto, sabe? Pensando nessas mães que recolhem ossos de seus filhos em saco de lixo, pensando nessas mães que os filhos saem para trabalhar e são assassinados sem motivo nenhum. E são muitas mães que passam por isso. Minha mãe não é a única desse país e provavelmente não foi a última, como já não foi, a gente sabe. Então, eu espero que a gente consiga avançar, Leandro, no nosso país, onde as pessoas possam voltar a se respeitar cada vez mais e dialogar, mesmo que pensemos diferente. E que mais nenhuma outra mulher que chegue nesse lugar onde Marielle chegou, ou para deputada, ou vereadora, ou prefeita, ou governadora, presidente, vice, não tenha que morrer para que a gente possa debater fatos como esse. Ministra, a gente vai encerrar a entrevista agora e até como forma de encerrar e também de agradecer, não posso deixar de citar que a gente está na véspera do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribense. A senhora está à frente da pasta da Igualdade Racial. Queria algumas palavras sobre esse dia emblemático da véspera e o dia de amanhã. Sim, Lu, a gente está na véspera do dia 25, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e também há 3 dias do aniversário de Marielle, que ela adorava comemorar. E muito da minha irmã, da minha mãe, das minhas tias, da minha avó passa em mim. Mesmo com muita dor, a gente segue lutando e esperando por um dia melhor, por um país melhor. E é por isso que a gente está aqui na Colômbia, assinando um memorando com Francia Marques, essa mulher também de luta, de resistência. É por isso que a gente está à frente dessa pasta, trabalhando muito, muito, muito por dias melhores para o nosso povo, para que a gente possa olhar para trás e dizer que valeu a pena tanta luta e tanta dor. Que seja um dia 25 de muita resistência para mim, para você, para todas as mulheres negras que nos assistem, mas que a gente também possa cada vez mais galgar nossos espaços de protagonismo, que é o que a gente merece, é o que a gente vai lutar para que a gente tenha cada vez mais num país onde respeitem as mulheres negras. Muito obrigada, ministra, por essa entrevista. Força para sua família, dona Marinete, seu Antônio, também a Luiara. Força para todos vocês e obrigada mais uma vez. Obrigada, Leandro, também.